vai se cumprir. E aí veja, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. O Ruach Elohim, o Espírito de Deus, sopra no coração do bebezinho que se forma lá no ventre da mamãe. Olha que coisa maravilhosa. União de célula masculina e feminina forma um embrião, e o Senhor gera vida dentro do útero de uma mulher. Veja a complexidade do seu corpo, né? Suas mãos, eu determino as minhas mãos e elas podem abrir e fechar. Meu cérebro determina e os meus olhos podem focar aonde eu quero. Estou focando ali em duas canetas que estão sobre uma cadeira. Eu consigo regular o meu foco através da determinação da minha mente. Engenheiros conseguem ali, por meio da confecção de engrenagens, construir um relógio. Posso ver essa tecnologia que está diante dos meus olhos aqui, um smartphone. Num simples tocar eu abro janelas e essas janelas me colocam em qualquer site. Numa instituição do governo, num banco, eu faço investimento, eu faço saque, faço transferência. Eu consulto até um médico virtual. Eu peço auxílio à inteligência virtual. Terrível isso, né? Alguns homens não querem mais adorar a Deus, né? Eu preciso falar para minha esposa, a gente tem que aprender a adorar até estudando a palavra de Deus, pedindo a Deus força, porque o conhecimento que recebemos é tão grande, que às vezes nós não temos força para implementar na nossa vida, para viver aquela palavra que você aprendeu. Vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. Coisa terrível, né? Catedral de Wittenberg, lá nós temos uma grande catedral, um memorial na história do cristianismo, pois ali Lutero fixou as suas teses demonstrando algo muito importante, o que diz respeito a como deveria ser conduzido o cristianismo. E nós vemos o que está acontecendo com a Europa, né? Esse aculturamento pagão, esotérico, está sendo infiltrado ali, não só na Alemanha, mas em toda a União Europeia. E estão ali, ó, abandonando as igrejas estão sendo abandonadas e mesquitas estão sendo levantadas. Um outro Deus está sendo colocado. E aí colocaram, né? Teve uma estratégia lá, os anciãos da igreja de Wittenberg na Alemanha, né? Vamos colocar aqui uma imagem holográfica de um pastor virtual. A igreja de Wittenberg tinha 8 pessoas num culto de domingo pela manhã. Agora tem 800 porque tem um pastor virtual. Cuidado, porque, nossa, eu digo isso, não quero me expor aqui, mas nós dedicamos a semana inteira lendo o Salmo 33, buscando conteúdo para a mensagem, pagando preço de oração na madrugada. Não estou aqui mentindo, não. Tenho minha esposa de testemunha aqui. Os pastores preguiçosos. Tem a inteligência virtual, cara. Vou ficar mais me esmerando. Não, põe aí tudo na IA. Põe aí o Luke Skywalker aí. Lembra no filme Retorno de Jedi? Tinha aquelas imagens holográficas. Pastor holográfico de inteligência virtual. A imagem da besta já entrou. Igreja, tem gente que ainda não percebeu. Tem que tomar cuidado. Deixa esse assunto para uma outra mensagem, né? Veja que o salmista está reconhecendo que os céus, não só esse céu que a gente pode ver, mas existem outros céus. A teologia judaica fala de 7 céus. Paulo foi até o 3º céu, quando foi dado por morto. Paulo morreu e foi até lá, e ele pede para Deus tirar o seu espinho da carne, e o Senhor fala, não terminei a missão que eu tenho com a tua vida ainda, a minha graça te basta, desce, retorna. Paulo foi até o 3º céu. Os céus por sua palavra, Deus traz à existência a matéria visível que nós vemos. Todas as moléculas, antes do Mendeleev descobrir lá as partículas da química, o nosso Deus traz à existência essas partículas. Nada foge ao seu conhecimento. Veja o Espírito, hoje a ciência buscando pelo transhumanismo a eternidade para os seres humanos. É por isso que muitos humanos na grande tribulação vão pedir a morte, mas a morte fugirá deles. Porque eles vão incrementar tecnologias para a sobrevivência eterna. Querem ficar igual o Homem de Ferro lá, com uma tecnologia dentro do corpo para viver para sempre. Vão desejar a morte e a morte fugirá deles. Essa tecnologia é falida diante da vida do Senhor, que é o autor da vida.
Veja, ele ajunta em montão as águas do mar, em um reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema ao Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus traz a existência. Veja o que o salmista está revelando aqui. Quando nos aprofundamos em adoração, vivemos em obediência, santificação e oração e adoração, o Senhor começa a revelar mistérios. Olha o que ele está revelando aqui. Ele está revelando o que foi revelado no capítulo 1 de Gênesis. Ó. Gênesis 1:6. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. Interessante, né? Dá-se a entender que Deus reserva nos ares, acima, reservatórios de água, separa terra de água, os continentes, né? Ou talvez um bloco maciço de terra e águas, não se sabe ao certo, né? Se Deus já formou 5 continentes logo de início, né? Ou demorou alguns cataclismas, depois do juízo houve essa separação, como está lá, dos continentes, lá, como está lá em Gênesis capítulo 10, mas uma coisa é bem certa, né? Deus separou terra de água, né? E determinou, a água só vem até aqui na praia, daqui não avança. É Deus quem determina. Até o controle, né, da lua no seu ciclo de 4, ele controla as marés, né? E controla a condição climática da terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa teoria do aquecimento global é uma tremenda de uma mentira, né? Vemos que a temperatura da Terra é controlada pelos oceanos, né? Mas veja algo maravilhoso aqui em Gênesis 8:2. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam e a chuva do céu se deteve. Olha, Deus reservou água debaixo da terra, na superfície da terra, separou a água e os mares, os oceanos, os rios e águas acima, bem acima. Deus já criou a terra sabendo que a humanidade haveria de pecar, né? E aqui Deus deu ordem a esses reservatórios. Se fechem, chega, a arca já está flutuando e todas as espécies que vão dar continuidade à humanidade já estão ali preservadas. Eu vou reconstruir a terra, um reset, um novo reset, né? Deus reconstrói. Veja que o salmista, em similaridade aqui, está revelando o que fez no passado. Veja como o nosso Deus, ele é fiel e ele está no controle da história. O salmista está reconhecendo isso. Então quando ele vai para a batalha, ele vai com esse espírito: eu reconheço que o meu Deus não me abandonará, ele estará comigo, aconteça o que acontecer. Ele cuida da fauna, ele cuida da flora. A todo tempo meu Pai trabalha. Para aqueles que acham que Deus para de trabalhar no sábado, Deus trabalha a todo tempo. Isaías revela que ele não se cansa, ele não se desgasta, ele é eterno, perfeito, de eternidade a eternidade. Não se pode mensurar a força do braço do Senhor. Ele é Espírito e ele tem todo o poder. Louvado seja. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Nosso Deus traz a existência. Tudo que existe, tudo que nós vemos é sinal da sabedoria de Deus. Até mesmo as tecnologias construídas pelos homens é sinal da sabedoria de Deus. Vamos passar aqui para o verso 12 em diante. Eu vou falar um pouco rápido pela questão do tempo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Podemos observar que as nações que reservam ainda em sua cultura a adoração ao Senhor prosperam. Onde há prosperidade, existe capitalismo. E onde há capitalismo, há prosperidade, há empreendedorismo, há crescimento e liberdade de expressão e liberdade de adoração ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos o quê?
prosperidade. Onde não existe liberdade, não existe muitas vezes o culto ao verdadeiro Deus. E onde se encontram alguns focos de prosperidade, você vê que muitas vezes é resultado de pactos com deuses pagãos. É uma falsa prosperidade que não poderá manter essa pessoa viva eternamente. Muito pelo contrário, implicará em condenação. Lembra no governo passado? Eu nunca tinha visto isso como historiador ao longo da história do Brasil. O coral da Assembleia de Deus louvando lá dentro do Congresso. Adoradores, pastores entrando dentro do Palácio da Alvorada. Crente canela de porco lá dentro adorando dentro do Palácio do Planalto. Que coisa maravilhosa. Nós víamos que a nação abriu-se um leque para a compreensão, a importância de Deus estar sendo trazido para o comando, para o centro das decisões do Brasil. Mas infelizmente muitas pessoas não conseguiram, nem se lembram disso, né? Até mesmo alguns assembleianos nem sabem disso, que o coral da Assembleia de Deus, Samuel Câmara lá da sede do Belém do Pará, foi louvar e adorar lá dentro, em Brasília, lá dentro do palácio, lá, né? Muitos se esqueceram. E aí depois no outro governo, o que nós vemos, né? Outros deuses sendo trazidos e resgatados de novo. Como os reis faziam reformas religiosas, como o rei Ezequias fez uma intensa reforma religiosa e ele prosperou. Todos os reis que promoveram reformas religiosas prosperaram. Prosperaram em todos os aspectos. O povo foi abençoado. Mas quando os seus filhos ali reintroduziram o paganismo, vemos derrota, miséria e pobreza. O salmista reconhece isso. Davi nunca adorou outro Deus. Davi não. Seu filho Salomão adorou outros deuses. Mas Davi não. E ele reconhecia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu. Dentre tantas nações pagãs, e até mesmo de casas de pagãos, nós vemos que Deus separa e escolhe os seus adoradores. E esses adoradores fazem a diferença, né? Porque os demônios marcam território, né? Marca território, sim. Conheço aqui um testemunho rápido, né? Em frente à minha casa, lá no Parque São Lucas, tinha uma casa, né? E todas as pessoas que moravam naquela casa de aluguel ali se separavam. Todos os casais. Não vou nem citar outro tipo de casal que tinha lá, né? Para não ter nenhum tipo de implicação aqui. Todos os tipos de casais que entravam dentro daquela casa acabavam se separando. E a gente via pelas posses, pelos bens, alguns casais lá a gente percebia que o aluguel ali realmente era caro. Entravam com prosperidade dentro daquela casa, mas não dava certo ali. Todos os casais se separavam. Ou seja, os espíritos imundos marcam territórios. Essa área aqui não pode entrar a palavra de Deus. Não pode ter missionário aqui. Não pode ter pregação da palavra. Não pode ter salvação nesse território. Lembra quando Deus mandou Abraão demarcar a terra? Ele chega lá perto do carvalho e ele encontra ali alguns adoradores pagãos ali. Aí ele fala: Senhor, essa terra mesmo está cheia de pagão aqui adorando debaixo das árvores, aqui fazendo ritual aqui. Essa terra, porque eu vou expulsar todos daqui. Eu vou expulsar todos e vou conceder essa terra por herança eterna para você e para a sua descendência, como está cumprida a palavra até os dias de hoje. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles. Contempla todas as suas obras. Ninguém escapará do crivo do Senhor. O Senhor olha para as nossas obras. E Ele, pela ação do seu Espírito Santo, Ele sabe das nossas motivações, das intenções do nosso coração. E Ele sabe que nós estamos querendo glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Ele conhece a todos, até mesmo os ímpios, porque não sabemos a história deles. Eles terão um tempo certo, em alguma conjectura em que eles vão ser aproximados por Deus, né? Ontem eu vi um evangelista dentro do metrô passar, tinha uma moça chorando, ele dá uma Bíblia, ela a princípio fica triste, depois ele dá um folhetinho com um versículo, ela lê o versículo e já começa a chorar. Olha, dentro do metrô uma pessoa recebe uma Bíblia, um folhetinho, e o Espírito Santo já começa a operar.
para que ele possa trabalhar. E ali começa o processo de conversão. O Senhor sonda e Ele está vendo a justiça que estamos praticando, todas as nossas obras. Persevere, não vos cansais de fazer o bem. Pedro nos ensina. Mas existe uma provação terrível, uma perseguição contra a igreja. Continue fazendo o bem, não vos cansais de fazer o bem. Veja no verso 16. Não há rei que... vamos aí para o verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A luta e a batalha é grande. Talvez você está tendo um descanso agora nesse domingo e você sabe que vai ter uma grande batalha ao longo dessa semana, né? Na cultura que você vive, no ambiente de trabalho, às vezes na sobrevivência, e às vezes pela luta pela subsistência, às vezes na convivência com alguém que põe resistência com você dentro do teu lar, no teu ambiente de trabalho. E às vezes nós estamos ali na luta quase para desistir. Mas olha o que Deus vê. Os olhos do Senhor estão vendo no meio dessa batalha. O Senhor está vendo aí, ó. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. O Senhor está olhando com ternura. O Senhor está olhando ali, já elaborando um plano de salvação, uma forma de escape. O Senhor está superabundando a sua graça. Ou seja, quanto mais você depende, quanto mais você demonstra temor, quanto mais você obedece, quanto mais você oferece sacrifício de louvor na tribulação, o Senhor vai enviar força e livramento. O Senhor vai enviar fortalecimento pela presença do Espírito Santo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Ele está olhando os que o temem e que esperam na sua misericórdia. Tem causa na justiça, está embaçado, está emperrado, passa-se anos, meses. O Senhor vai enviar misericórdia e vai efetuar a justiça. Ele confirma a sua palavra. Veja no 19. Para livrar a alma deles da morte, no tempo da fome conservar-lhes a vida. Estamos vivendo dias difíceis. Lá na França já estão sendo ensinados como montar kits de sobrevivência. Canais de sobrevivencialismo estão pipocando no YouTube, pois já se aperceberam, está confirmado que a terceira grande guerra já está implementada, já começou. Então todos já percebendo isso, já estão montando kits de sobrevivência. Mas veja o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Por mais que você monte um kit, eu duvido se você conseguirá montar um kit para mais de 10 dias. Não. É no máximo 3 dias, dependendo da circunstância. Mas olha o que Deus está dizendo aqui. Para livrar a alma deles da morte no tempo da fome. Então quem é que vai cuidar de nós quando houver a intensa guerra? Quando houver fome, quando houver escassez, quem que vai cuidar? E conservar-lhe a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nossa alma espera no Senhor. Nosso auxílio é escudo. É Ele que nos protege. É Ele que nos auxilia. É o Consolador atuando. Alguém igual ao Senhor Jesus Cristo. É o Paráclito de Deus para nos consolar, para nos capacitar a continuar a obra, para exercermos dons e glorificar o Senhor Jesus Cristo, para fugir da tentação e continuar testificando dEle. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, tua misericórdia, como de ti esperamos. Nós esperamos do Senhor. Esperamos um grande livramento, esperamos força, fortalecimento, revigoramento. Porque assim como o Senhor protegeu o seu povo naquela Páscoa, diante do destruidor, o Senhor cobriu a casa dos seus filhos que estavam cobertas com o sangue do Cordeiro. Bem assim, Ele vai cobrir a nossa vida com o sangue do Senhor Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã.